Acho que no próximo vídeo. Show. Ou seja, Provérbios 36. Nada acrescenteis às suas palavras, para não seres achado mentiroso. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os mentirosos. 1 Coríntios 4:6. Paulo diz: isso eu fiz como testemunha, para que vocês aprendam de mim e de Apolo, para vocês não irem além do que está escrito. Porque quando eu acrescento, automaticamente a Bíblia diz que existe um evangelho eterno escrito na eternidade. Quando eu falo, e a Bíblia diz que nós somos acompanhados de um grupo de testemunhas. Tá? Então, esse número de testemunho não é o mundo não, tá, gente? Quem interpreta isso está errado, tá? No grego, ele é número de testemunho, no outra hora eu falo sobre isso aqui. Quando você fala uma palavra que não está na Bíblia, isso causa um choque no mundo espiritual. E na região celeste também. E a Bíblia diz que aquele que acrescenta qualquer palavra que não está escrito nesse livro, seja um tio, ou seja um J, que em hebraico é isso aqui, ó. Vou fazer o bet, ó, o bet. Tá? Ó, é isso aqui, ó. Um tio, um J em hebraico é isso aqui, ó. É o kotz. O nome disso aqui é kotz, ó. Quando eu acrescento isso aqui, eu mudo totalmente o sentido da palavra. E quando eu mudo o sentido da palavra, diz a Bíblia que eu estou sujeito a pragas que estão contidas nesse livro aqui. Por isso que você vê muito ministério debaixo de praga. Muitos líderes, muitas casas, muitos pastores, muitas pastoras, muitos missionários, muito presbíteros debaixo de praga. Por quê? Porque estão acrescentando aquilo que a Bíblia não diz. Não, tem muitas Bíblias hoje em dia aí acrescentadas e tiradas também um monte de coisa. Sim. Eu nunca orientei ninguém a comprar Bíblias. Hoje em dia eu estou orientando, porque existem 3 Bíblias aí que lançaram agora no mercado. Não pode falar, senão eu vou derrubar também a aula. Mas eles guardam o Shabat, né? Mas guardam de maneira errada, tá? Porque lá em Tel Aviv, Israel, você não acende nem uma lâmpada no sábado. Existe o elevador Shabat que vai de andar e andar, porque se você apertar o botãozinho do elevador, você já quebrou o sábado. Eles não fritam nem o ovo, tá? Nem o chuveiro eles ligam. Por quê? Porque existe o Shabat, o Avodá e o Merodá. O Merodá é você quebrar a realidade, é mudar a realidade, tá? Exemplo, quando Cristo está entrando no sábado na sinagoga, ele chama um cara com a mão mirrada, e ele cura, traz o cara para o meio, ele cura o cara apontado que Cristo está fazendo algo no sábado. Jesus fez algum esforço ali? Fez algum esforço ali? Só curou a mão do cara. Fez algum esforço? Não. Mas o que aconteceu ali? Merodá, mudou a realidade. Posso liberar algo aqui para vocês aqui? Enquanto a gente está aqui, Merodá está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Deus está mudando muita realidade aqui no nosso meio. Mas ok, vamos continuar. Então isso é importante a gente, dentro desse prisma aqui, a princípio, interpretar a Bíblia. Quer ver aqui uma coisa aqui, nos nossos dias? O que é um presbítero? O presbítero é um cara idoso. Francisco não quer mais, pastor. Francisco que não quer mais esse chamado. Pode ungir ele a outra coisa. Mas ele tem espírito de velho. Porque olha só, eu não sei quando surgiu isso, mas a gente precisa entender a Bíblia. Olha só, Pedro foi apóstolo, primeiro apóstolo, depois pastor, morreu como presbítero, porque ficou idoso. A palavra presbítero é o idoso, é o ancião, é o mais velho. Só que a igreja, né? Como a igreja perdeu alguns pormenores, principalmente o estudo grego, é por isso que eu faço grego. Por quê? Para poder melhor servir a igreja. Por causa da cultura, do idioma. Então a gente precisa. A gente poder se achar e entender o que o eterno Deus está falando com a gente. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro que ela foi escrito em sentido literal, figurativo, simbólico, dissimile, metomime, sentido de parabólica, sentido de tipologia, e entre outros. Então eu preciso interpretar a Bíblia não da minha maneira, mas do jeito que o texto sagrado me apresenta. Tá? Voltamos para Apocalipse 12, versículo de número 7. 4. Desculpa, Vida. 4. Obrigado, Vida. Eu fiquei esquecido pra caramba depois que eu tomei. Não posso falar, né? Posso falar.
Só comer porque eu vou comer até agora porque eu vou viajar. Senão eu não tomaria não. Esqueci pra caramba. Mas vamos lá. Apocalipse 12:4. Voltamos lá, Apocalipse 12:4. Acharam? Amém. Diz assim, ó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Marquem na sua Bíblia aí as estrelas do céu como anjos. Coloquem anjos. Coloquem, marca aí, coloca anjos. Tá? Deixa eu pontuar algo aqui, depois para vocês marcarem aí. Deixa eu pontuar algo aqui, rapidinho. Quando vocês marcam aí. Todos os anjos têm livre-arbítrio. Todos esses que foi arrastado com Satanás, foi arrastado porque se deixou se levar por ele. Dentro do comércio que Satanás, que Lúcifer, né, que é Hilel, Berrachá, em hebraico, fez com esses anjos. Então eles se deixaram se levar, caíram. Então todos os anjos têm livre-arbítrio. Eles não estão no céu computadorizados, ou na região celeste, ou na terra, de forma computadorizada. Eu estou aqui porque eu estou forçado, não. Se um anjo quiser se rebelar agora, ele pode. Porque ele tem livre-arbítrio. Tá? Só que eles que não foram com Satanás, sabem que a melhor parte é se ficar é com o Pai. Porque sempre a maioria vai predominar. Lembra da arca? Não sei porque eu entrei. Lembra da arca? Existem 7 pares de animais limpos e um par sujo. Você lê lá. A maioria que predomina são os limpos. A gente sabe que tem um sujo, mas a gente sabe também que tem os limpos também. E a maioria predomina. Detalhe, Deus mandou Noé recolher o alimento antes. Na arca, o alimento quem dá é o Pai. Não tem essa. Eu não gostei da palavra de domingo, não. Tem essa não, irmão. Tem essa não. Aqui, meu irmão, quem dá a comida é o Pai. Tá? Não, bebe água, mas beba, quem entendeu foi o Pai. É claro que Deus sempre, antes de dar aquilo que eu quero, sempre vai me tratar dentro daquilo que eu preciso. Aleluia. Glória a Deus. Porque quer ver uma coisa? Existe coisa que você quer e não precisa. E existe coisa que você precisa e não quer. Quer ver? Eu estou ficando com uma barriguinha. Eu preciso de uma academia. E quem disse que eu quero? Pegou? Então tem coisas que você precisa, mas você não quer. Mas nem tudo que você quer, você precisa. É meio antagônico, mas é de Deus. A irmã está ali, está até escrevendo a Ana. Tá? Então, ou seja, antes de Deus te dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Sabe por quê? Porque quando Jacó sai da casa de Isaac, de Rebeca, ele vai para a casa de Labão. Quando ele chega lá, ele vê quem? Raquel. Raquel encheu os olhos dele. Tá dando para nós aqui? Raquel, tchutchuca. Filezinho, Raquel. Aí Deus, espera aí. O que ele precisa agora não é Raquel. O que ele precisa agora é Leia ou Lia. Por quê? Porque de Leia veio Judá. Judá veio Tamar, Farés, Eilon, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. De Davi, Salomão. Salomão foi filho de Betseba, moleque era de Urias. Porque Deus mesmo no errado faz dar certo. Aí vamos lá. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Atalia, Acazia, Amon, Josias, Manassés, Amon, Jeconias, Abiúde, Azor, Zadok, Salatiel, Natã, Matã, Jacó e José. Da onde veio Jesus, que foi casado com Maria. Essa é a genealogia. Eu falei isso aqui para vocês entenderem. Tu viu? São muitos nomes. Por quê? Porque Jacó queria Raquel. Deus falou, não, primeiro eu te dou Leia. Porque é dali que vai vir o Messias. Às vezes, não, vamos lá, às vezes, sempre o céu, o eterno, vai nos dar aquilo que a gente precisa. Aleluia. Antes de te dar aquilo que você quer.
Vamos lá, acabou de ler o texto aqui. Meu Deus, que aula. Ô, glória, vamos lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Olha o choque de novo aí. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, que lhe tragasse o seu filho. Essa parte final aqui é uma parte escatológica que ela tem dois viés, tá? Um viés está apontado para Cristo e o outro está apontado para outro sentido, tá? Pegando esse viés aqui que eu não vou entrar não, tá? Porque na matéria de cristologia vocês vão entrar nessa matéria, tá? Porque isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque o diabo tentou matar Jesus no ventre de Maria. Tem vários salmos que diz sobre isso. Tem. Não vamos entrar sobre isso aqui. E diz a Bíblia, Jesus dizendo, salmo do messiânico, salmo de Cristo. Jesus dizendo, foi tu que me tirou da madre. Quando fui cercado de morte, o Senhor me arrancou da madre e me colocou no seio da minha mãe. Porque quando o diabo pensou em chegar para poder matar, Deus sempre chegou primeiro. Abre Isaías 14, eu glória, abre Isaías 14. É outra coisa aqui, Isaías 14. Isaías 14. Deixa eu pegar o versículo aqui. Então, nessa matéria de cristologia, nós vamos falar sobre isso. Com muita propriedade. É forte também, pastor, quando o senhor fala do sal, né? Que passava o sal no corpo da... É do bebê, né? Sim. Por causa das moscas. Por causa das moscas. Aquela aula foi tremenda. Foi tremenda. Elivânia, ela pega as coisas dela, ela guarda as coisas, é bom. Guarda. Falar dos trapos, né? Das roupas. Detalhe, muito lindo. Ó, Isaías 14. Eu vou ler somente o versículo 12. Cara, quando a gente entrar na cristologia, vocês vão virar aqui dentro. Não vou nem dormir. Só vou falar só rapidinho, só. Porque quando a Bíblia. Já, né? E quando a Bíblia diz que começou a ter raio, trovões ali, aquilo ali, gente, foi Satanás tomando uma coça. Essa aula também já foi. Pegou aí os demônios, porque ali foi um domo que o diabo tentou correr. Está na Bíblia. Tentou fugir. Mas diz a Bíblia, ó, Jesus disse assim, ó. E eles tentaram fugir e eu peguei um por um. Até pelo Senhor eles clamaram. Agora ele pode voltar na hora de casar, igual meu marido chegou. Até pelo Senhor eles clamaram. Mas Jesus tratou um por um, pegou todos eles. Acharam? Isaías capítulo de número 14. Vida, vê se tá dando pra pegar legal esse versículo 12 aqui. Tá dando pra pegar legal? Tá. Isaías 14, versículo 12 diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Sublinha essa palavra estrela aí. Aí você pode colocar, né? Lúcifer, é uma palavra que não aparece nas Bíblias de hoje. Aliás, nas Bíblias antigas, em algumas de hoje aparece. Aí você pode colocar Lúcifer, ou o diabo, Satanás, enfim, tá? Que é ele, tá? O anjo caído. Hilel ben Rachá, tá? O anjo caído, tá? Você pode sublinhar aí, tá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, tá? Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Você observa que está tratando de nações num período apontado para cima. Porque só tem nações aqui embaixo, porque tem nações lá em cima. Lembra de Daniel capítulo 10? O anjo vai dizer assim, Daniel, 21 dias tu está orando, mas desde o primeiro dia que tu está orando, eu vim por causa das tuas palavras. Isso aí é importante por quê? Porque você precisa insistir em oração. Porque a insistência quebra a resistência. Glória. Está lá em João 9. Tá? Assim como a água desgasta a pedra, o que é mais forte? A água ou a pedra? A pedra. Mas pela insistência da pedra, da água na pedra, ela gasta. Pela insistência da água na pedra, a água gasta a pedra. Por quê? Porque a insistência quebra a resistência. Quando o anjo vem, vai dizer assim, ó, eu fiquei retido na região celeste. E Miguel, dos primeiros príncipes, veio me ajudar. E eu vim aqui te trazer essa notícia, essa nova,
que é que vai acontecer com o teu povo, que é a resposta para ajudar, e para o tempo posterior, agora eu vou voltar, porque o pau estava quebrando, mas eu vou voltar, enquanto o Miguel estava quebrando o pau, eu vou voltar, porque eu vou guerrear contra o príncipe da Grécia. Grécia não existia como espaço geográfico aqui na Terra ainda. Grécia veio existir anos e anos e anos e anos depois. Dezenas de anos depois que veio a Grécia. Por quê? Primeiro existe em cima, para depois existir embaixo. Porque o mundo é espiritual que governa o mundo físico. Pegou isso aqui? Pegou? Então marca isso nessa sua Bíblia. A palavra estrela, né? Você pode colocar Lúcifer, você pode colocar diabo ou Satanás, tá? Agora eu quero que você abra em Jó 38. Para você ver que essa expressão aqui está apontado para estrela, está falando de anjos, tá? Uma classe de anjos, gente. No céu existem várias classes de anjos. Existem anjos serafim, existem anjos querubim, existem somente anjos, existem anjos que estão como vento ministradores, existem estrelas da manhã, enfim, tá? Existem várias hierarquias angelicais, tá? Jó capítulo de número 38. Eu vou ler do 1 a seguir, porque fala da criação, tá? Deixa eu falar com vocês aqui. Nós estamos na criação da antropologia. A Bíblia é um quebra-cabeça. Por quê? A criação, tudo da criação não está somente em Gênesis. Existem muitas coisas da criação que está em Jó. Existem muitas coisas da criação que está também nos Salmos. Então tem que montar, tá? Mas nas aulas ainda nós vamos mostrar para vocês sobre o anjo do mar, o anjo da mata, o anjo do sol, enfim, existem anjos, enfim, guardando e protegendo determinado lugar, inclusive nós também, tá? Deixa eu pontuar isso aqui, já que alguém falou nós. O anjo que te protege, quando você vai ler, ele sempre está no plural, tá? Salmo 91, quando Satanás ali tenta, com uma mentira, ganhar Jesus, porque ele vai dizer assim, ó, se joga daqui, porque ele dará ordem aos teus anjos para que você nunca tropece com o teu pé em pedra. Essa expressão nunca, no Salmo 91, não existe. Não existe. Ali está ali assim, ó, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Mas a palavra nunca ali não existe. Porque a gente vai tropeçar. A gente vai ter os embates da vida. Tá? Ou seja, o diabo está querendo dizer assim, ó, você vai ficar numa redoma. Você é intocável, não. O cristianismo não é você ficar numa redoma. Tem crente que chora, tem crente que sofre. É o processo. Por quê? Porque nós não estamos numa redoma, nós não somos intocáveis. Tá? Existem coisas que acontecem por justo e por ímpio. Tá? Pega esse viés aí que eu estou passando para vocês. Tá? Então, vamos lá, Jó 38. Tá? E todas as vezes que fala de anjos, os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livram. Os anjos do Senhor dará ordem a teu respeito. Os anjos, sempre no plural, tá? Por quê, gente? Porque se o anjo descuidar de você, que te guarda, essa palavra acampar é estar pronto para a guerra. Quando você lê a história de guerra, história medieval, você vai ver, quando o inimigo vai guerrear com outro, eles acampam de frente para o outro, de prontidão para a guerra. Então a palavra acampar é estar pronto para a guerra. Porque se o anjo que te guarda descuidar, o diabo te mata. Depois que ele não descuida. Eu conheço o testemunho de um ex-pai de santo, que o filho dele, ele tentou matar o filho dele que era evangélico. Rapidinho. E uma das noites que ele não gostava do pai. O pai era macumbeiro, não gostava do pai. Tinha um ódio teve do pai. Uma dessas noites ele pegou uma faca para poder matar o pai. Quando ele foi, o pai dormindo, quando ele entrou no quarto do pai para poder matar o pai, o pai de cabeça tapada, quando ele foi tapar a cabeça do pai, um anjo do pé da cama levantou assim, ó, e ficou de olho para ele e falou, o que ele quer fazer? Ele pegou a faca, retrocedeu e foi embora. No outro dia ele contou pro pai, pai, aconteceu isso, isso, isso. Mas só que ele não falou que estava com a faca. Ele omitiu esse porta da faca, mas falou, pai, aconteceu isso, isso, isso. O pai falou, tem um anjo, tem alguns anjos que me guardam. E ele contando testemunho, e o filho contando testemunho, que isso foi por 2 vezes. Na segunda vez que isso aconteceu, que o anjo se apresentou para ele, dizendo, o que ele quer fazer?
ele se converteu a Cristo. Por quê? Porque os anjos do Senhor guardam vocês. Amém. Não é sorte, gente, é anjo do Senhor. Tá? Ui, foi quase, não foi quase, foi um anjo do Senhor. Não existe. O rapaz quase que eu caí, quase que eu caí. Não, não é quase, é o anjo do Senhor, tá, gente? Tá? Não é sorte, não, é o anjo do Senhor que te guarda. É, pastor. Tá? Eu tenho bastante trabalho com nós agora. Né? Aqui, existe uma canção no Salmo, gente, Salmos é canção, tá, gente? Existe uma canção no Salmo que diz assim, ó, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos nos teria engolido vivo. No original, que é o Taná, tá escrito assim, ó, teria nos tragado vivo. Quem é que já fumou sabe o que é tragar um cigarro. Sabe o que é, né? Rápido. Então, só não faz isso por quê? Porque Deus está do nosso lado. Glória. Vamos lá. Jó 38. Vou ler do 1 a seguir, mas eu quero para a gente poder pontuar aqui rapidinho. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu vai me responder. Tu está dizendo, ó, se veste e vem cá ter um tete-a-tete comigo. Porque Jó estava falando, porque Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou a madre que ele amamentou, que deu mamar e ele, enfim. Se você olhar alguns textos atrás, que eu não vou ler, na cristologia, eu vou ler, vai chamar até cristologia. Jó vai dizer assim, ó, porque tu não é homem e não sabe o que eu estou passando. Jó está dizendo assim, ó, o Senhor é espírito, eu sou, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Aí lá na frente, Cristo vai vir como o quê? Como homem. Para quê? Para você nunca falar assim, ó, Deus não sabe o que eu estou passando. Cristo fala assim, ó, eu sei. Você fala assim, eu fui traído de Cristo, eu também fui. Eu chorei, Cristo, eu também chorei. Me abandonaram também. Então, tudo que você passa, Cristo passou e pior, tá? Mas detalhe, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Posso contar isso aqui para a gente poder concluir essa aula de hoje? O nosso mal é que a gente fala demais. Diga para alguém, você está falando demais, eu fico alto. Gente, nem tudo você tem que postar no Facebook, gente. Nem tudo tu tem que colocar no Instagram, nem tudo tu tem que colocar no WhatsApp. Tô me sentindo triste, tô me sentindo onde está dizendo assim. Ô glória! O nosso mal a gente fala muito. Fica lá e remena é fácil. E Deus está falando assim, ó. Porque eu sei que caminhar e não ver resultado dá vontade de falar. Só que, gente, eu imagino o povo dando volta na muralha de Jericó. E Deus, ó, sem barulho. Olhando a muralha, ó. Imagina o pensamento. Rodeei a muralha e não aconteceu nada. Então, assim, ó. Tu não tá vendo, mas tem algo acontecendo. Rodeei de novo. Eu não posso entrar nisso aqui, não. Pode entrar nisso aqui, não. Eu não estou marcando com o pastor para vir aqui ainda. Eu não gosto de Deus no meu coração, mas enfim. Outro dia a gente fala sobre isso, tá? Enfim, não deu para estar dormindo, minha pastora. A gente tá na correria, graças a Deus, vai acabar essa semana. Mas enfim, eu sei que caminhar e não ver resultado dá vontade de parar, dá vontade de falar, mas Deus está falando, ó. E posso liberar água aqui? Posso liberar água aqui? Nosso horário é esperando, deixa eu liberar água aqui. Raabe fez para 2 espias. Quem olha assim espia. Mas quem presta missões são 2 agentes missionários que estão lá. E ela pegou os agentes missionários e botou na casa dela. A casa de Raabe ficava em cima do muro. Existia muralha externa e muralha interna. 9 a 12 metros de altura e por 6 a 8 de largura a muralha. Ninguém nunca tinha conquistado Jericó. Outro dia eu venho falar sobre isso aqui. A muralha caiu toda. Se você falar em Raabe, você vai ver lá o pedacinho da casinha de Raabe lá. Ficou como um lugar histórico lá. Ó. Caiu tudo. Mas quem faz para ele, pode estar caindo tudo. Fica de pé. Aleluia. Pode estar desmoronando tudo. Fica de pé. Irmão, o que guardou a casa dela lá foi o Eterno.
Porque quando você faz para Deus, a gente costuma dizer esse adágio a grosso modo, Deus não deve nada para ninguém. Mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, há uma recompensa para as obras das tuas mãos. Irmão, conhece alguém bom de paga? É Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo, faz que ele paga. Fica tranquilo, faz que ele acerta. Fica tranquilo, faça para Deus. Que o resto Deus coloca no lugar. Ô glória. Vamos prosseguir aqui. Versículo 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, Deus sabe a medida exata da terra. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Porque qualquer construtor, por mais bom que ele seja, por mais top que ele seja, ele não consegue levantar nada sem ter uma fundação. Deus está dizendo, você está vendo o resultado pronto, mas ninguém viu a fundação. Está vendo o resultado pronto, mas tem estrutura, ô glória. Pode apontar a construção, mas tem estrutura. Ô glória, deixa eu concluir isso aqui é muito profético, ô glória. Olha o versículo de número 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Sublinhem a palavra estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Sublinhem sempre que vocês são anjos que estão cantando, jubilando, enquanto Deus está criando e fundando a terra. Haja, e os anjos cantando. Haja, e os anjos cantando. Haja, e os anjos cantando. Gente, você herdou o DNA do teu pai. Quem gosta de trabalhar ouvindo música, que levanta a mão? Deus também. Deus está trabalhando, criando, com os anjos cantando. Por quê? Porque a essência do pai está em você. Glória a Deus. Pegou isso aqui? Pegou? Concluo. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Você vê aí que a gente tem duas classes de anjos. São as estrelas da alva, que é uma classe de anjos, e os filhos de Deus, que são outra classe de anjos. Em hebraico é Binei Elohim, tá? São outra classe de anjos, tá? Mais pra frente a gente fala sobre isso aqui com mais propriedade. Ok? Pegaram? Pegaram? Então a gente vai encerrar nossa aula aqui. Tá bom? Espero você que vai assistir essa aula. Presbítero Francisco, Andressa. Mas quem não vem? Me ajuda aí. Renata. Saiu. Ela saiu. Mas quem não veio? Voltou? Só. Então vocês, eu espero que a aula alcance vocês da mesma forma que a aula nos alcançou aqui, em nome de Jesus. Tá bom, Presbítero Francisco? Deus abençoe.